Olá, seja muito bem-vindo ao Reviva Novelas. Hoje aqui com o nosso anfitrião maravilhoso, Maurício, num formato diferente, podcast. Tá moderno, Maurício? A gente tá começando, né, o nosso canal no YouTube, né, a gente tá testando novos formatos aí da página, vamos ver se no podcast, vamos tentar ver se o podcast dá certo aí dessa forma também. Tem tudo pra dar certo. A gente fala tanto, né, sobre as novelas antigas, a dramaturgia brasileira, mas aqui a gente tem que modernizar também esse bate-papo, né, pra ficar cada vez mais interessante pra você. Então já te convido pra se inscrever no canal, seguir o Reviva Novelas no Instagram, ó. Vamos deixar o @ aqui na tela. Já corre lá. Reviva_oficial. Isso mesmo. E hoje a gente vai trazer um assunto que o Reviva já tem comentado durante toda a semana no Instagram, né? Se você não acompanhou, então, depois do podcast, você já corre lá para ver os posts individuais, né? Isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Daniela Pérez, né? Exato, Daniela Pérez, caso Daniela Pérez, está completando agora dia 28 de dezembro, 30 anos da morte dela, né? Um caso que inclusive foi tão falado esse ano, né? O caso teve Ele voltou à tona, né? Exato, voltou à tona, porque teve o documentário, né, da HBO Max, até o assassino, né, o Guilherme, morreu agora em novembro, enfim. Por conta de tudo isso, o assunto voltou à tona, né? E agora, em dezembro, está se completando 30 anos do caso, né? 30 anos, né? A Daniela, ela estreou em novelas, teve a sua primeira participação em 89, não foi? Isso, foi na novela Kananga do Japão. Foi só uma participação, né? A Daniela, ela era dançarina, né? Ela dançarina de formação desde os 9 anos. Antes de ser atriz, ela era dançarina. Exato. Desde os 9 anos ela fazia parte da companhia de dança da Carlota Portela, né? Aí depois ela fez parte do Vacilou Dançou, né? Uma incidência ali da companhia, né? E a paixão dela sempre foi a dança, né? Mas ela queria aliar a dança, né? Que era a paixão dela, com a atuação. Então, a primeira participação dela foi uma participação rápida ali, um capítulo, né? Foi na novela Kananga do Japão, na Manchete. Ela foi convidada para fazer uma participação, uma cena de dança só. E foi ali que ela conheceu o Raul Gazola, que viria a ser o marido dela. Se casou e depois, na sequência, no ano seguinte, né? Ela foi apresentada como Daniela mesmo na novela, né? Ela dançava com o Alex, que era o personagem do Raul Gazola, e o par romântico era o Alex, o Raul Gazola e a Dora, que eram os protagonistas. A Dora era a Cristiane Torlone, né? E a Cristiane Torlone, o par dela era o Carlinhos Jesus, que o Carlinhos Jesus e a Daniela eram muito amigos, inclusive. E teve essa participação, eles se conheceram, né? E aí, no ano seguinte, eles já vieram se casar. Foi em março de 90. Nossa, faz tempo, né? Então essa foi a primeira nascida. Participação. Não, nasci em 90, em novembro de 90. E eu nasci em dezembro de 90. Então, é isso aí. Ela era, assim, um prodígio, né? Ela era filha da Glória Pérez, né? Isso. A Glória, né? Até queria contar um pouquinho da trajetória da Glória Pérez, né? A Daniela, ela é a primogênita, né? A mais velha da Glória, né? A Glória, ela é do Acre, né? Ela é acriana, foi para o Rio de Janeiro. Ela é historiadora de formação, né? Mesmo? Ela é historiadora. Ela começou a fazer no finalzinho dos anos 60, ali, 69, começou a fazer o curso de História. Aí ela teve a Dani nasceu em 11 de agosto de 1970. Né? Aí ela teve a Dani, teve depois o Rodrigo, que é um outro filho, que é o único filho dela que hoje está vivo. O Rodrigo é um advogado, ele nasceu em 72, inclusive o Rodrigo é quem aparece no documentário da HBO, aparece mais. E o outro filho dela também falecido é o Rafael. O Rafael nasceu em 77. O Rafael nasceu com um problema também de formação, uma síndrome rara. Assim, infelizmente, ele teve esse problema, né, que acabou falecendo em 2002, com 25 anos.
E ela todos esses 3 filhos da Glória, né, que era uma historiadora e depois veio a ser autora de novelas, com o Luiz Carlos, que era um engenheiro. O Luiz Carlos, que também faleceu um pouco depois da Daniela, ele faleceu em 94. Até tem uma declaração da própria Glória Pérez, depois da autora, falando que ele definhou, depois ele ficou muito triste com a morte da filha. E a Dani faleceu em 92? No dia 28 de dezembro de 92. Aí, na sequência, ele teve leucemia, o pai dela, e morreu em 94. Então, a primeira participação então foi em 89, depois ela estreia numa novela em 90, é isso? Isso. A Barriga de Aluguel, né? A estreia dela, né? Queria voltar ao contexto, né? A novela é da Glória Pérez, ela estreou na novela da mãe. Isso, a novela da mãe. A Glória, ela começou, estava falando sobre a carreira, e vou voltar aqui, que acho que é importante contextualizar. A Glória, ela começou como autora, na verdade, como assistente da Jeanette Claire. A Jeanette Claire, que é considerada uma das grandes autoras da história das telenovelas, né? E em 1983 ela já estava com um câncer no intestino, já estava muito debilitada, muito debilitada, enfim. E estavam procurando alguém para ser assistente dela. E não acertava, achava, e ninguém se acertava com ela. E ela escreveu uma novela chamada Eu Prometo, né, em 1983. Uma novela que, inclusive, a Globo teve até o cuidado de... a Jeanette, ela gostava muito de escrever por horário das 8, que era o horário nobre, né? Mas... por conta dessa doença da Jeanette, a Globo tomou cuidado de colocar um outro horário, o horário das 10. O horário das 10 ele já existia na Globo, foi um sucesso nos anos 70, só que a Globo tinha deixado o horário das 10 para trás, ele estava extinto. A Globo resgatou esse horário das 10 só para Jeanette escrever essa novela, Eu Prometo. E o horário das 8 ficou com o Cassiano Gabus Mendes, que nunca tinha escrito nenhuma novela pro horário das 8 ainda, só tinha escrito pro horário das 7. E o Cassiano, ele foi escrever essa novela, enfim. Mas vamos voltar ao... que eu acabo saindo do roteiro às vezes. É que é muita história, né? É muita história. Gente, é uma enciclopédia. E aí a Glória escreveu essa... a Glória, na verdade, a Jeanette ditava para a Glória essa novela e ela foi até o fim. E um pouquinho antes do fim da novela, a Jeanette Claire veio a falecer. Só que antes dela falecer, a Jeanette disse para a Glória o final que ela queria, enfim, a Glória fez da forma como a Jeanette gostaria, no final da novela, e inclusive com o auxílio do Dias Gomes. Dias Gomes também é autor de novela, dramaturgo, que era marido da Jeanette Claire, ele fazia a supervisão dessa história. E no ano seguinte, a Glória Pérez escreveu junto com o Agnaldo Silva a novela Partido Alto, só que a parceria foi um fracasso, enfim, não deu certo. A novela não deu uma boa audiência. Novela das 8 também. Daí, também não, porque Eu Prometo que foi das 10 e depois Partido Alto foi das 8. Aí, muito chateada, com os problemas, enfim, a Glória saiu da Globo, foi escrever uma novela da Manchete chamada Carmen, uma novela bastante polêmica, que tinha a Lucélia Santos como protagonista. E, nesse meio tempo, a Glória Pérez, ela estava numa sala de um hospital, enfim, de uma clínica, uma sala de uma clínica, não de hospital. Sala de uma clínica, ela viu numa revista uma matéria sobre barriga de aluguel, enfim, sobre essa questão que estava ainda no Brasil, ainda não se falava, né? Falava mais fora do país, enfim. Ela adora trazer fatos verídicos, né? Exatamente. Para as histórias, isso que é o mais impressionante dela, né? Exatamente, o Clone, inclusive, foi um tema que ela trouxe sucesso. E aí ela queria trazer essa novela para a Globo. A novela chegou a ser cogitada por horário das 8, em 89.
Aí o Boni acabou barrando em cima da hora, uns 45 segundos do tempo. O Boni falou, não, essa novela não vai para as 8, que eu acho que não cabe por hora das 8. Acabou jogando a Barriga de Aluguel por hora das 6 e pro lugar de Barriga de Aluguel foi Tieta, que foi um enorme sucesso também. Né? É. E aí, enfim, essa novela, Barriga de Aluguel, estreou em agosto de 1990. E a Daniela veio ter o seu primeiro personagem aí. Então, foi a dançarina Clô. Curiosidade, uma dançarina, como ela era também. A princípio era um papel pequeno, né? Exatamente, era para ser um papel pequeno, o papel foi crescendo, né? Ela era uma dançarina do Copacabana Café, que era um dos cenários principais. Ela, que era ali onde ficava no início da novela Clara, que era a protagonista, interpretada pela Cláudia Abreu. E aí o papel foi crescendo, ela se envolveu com o Tadeu, que era um médico interpretado pelo Jairo Matos, que fazia parte também com a Clara no início da novela. Ela e a Cláudia Abreu, elas tiveram ali uma semitreta inicial ali, exatamente, né? A primeira cena ali delas que ela ali começa a se insinuar pra cima do Tadeu. Isso! E a Clara, sempre muito esquentada, né? Personalidade forte, foi pra cima dela e tudo mais. Quem manda aqui sou eu, meu território. Exato, mas depois elas se entenderam e tudo, ficaram até amigas e tudo. E depois ela se envolveu, depois de ter se envolvido com o Tadeu, teve um relacionamento com o Duarte, que é um médico que fazia um amigo do Tadeu, interpretado pelo Marcelo Sabac. Né? Mas aí ela teve que dar adeus à novela antes do final. Só que mesmo? Porque ela foi convidada para uma nova novela que viria ali em maio de 91. A novela ia começar antes do término de Barriga de Aluguel. Barriga de Aluguel foi uma novela que se estendeu muito, né? Foi uma das maiores novelas de maior duração da Globo. Sério? Né? Quantos meses? Foi de maio de 1990 a... Não, desculpa. Foi de agosto de 1990 até final de maio de 1991. Então foram ali 9 meses, né? É uma gestação, né? Barriga de Aluguel. Gestou a novela. Foi tempo de uma gestação. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí ela foi convidada pelo Denis Carvalho, né, o diretor, para fazer o Dono do Mundo. Seria a primeira novela das 8, né? A primeira novela dela no horário nobre. Isso no ano seguinte, daí. Isso, em 91. Isso, em maio de 91. Ela saiu da novela e foi para outra. Nem deu tempo de nada. Ela foi convidada, porque começou em maio, a Barriga de Aluguel terminou em maio de 91. E no mesmo mês, ainda antes, né? Começou a Dono do Mundo. Só que ela saiu antes, né? No final de Barriga de Aluguel, mas mesmo porque assim, o diretor queria ela, né? Exato. Era ela. Tinha que ser. Ela fez a Yara, né? Era uma jornalista, né? Ela era... Aí veio o Estênio Garcia na vida dela, né? O Estênio Garcia, que foi pai dos seus últimos 2 personagens, entre 3 personagens que ela fez em novelas. Os dois últimos, o Estênio Garcia interpretou o pai dela. Ela era filha do Herculano Maciel, que era um empresário poderoso, enfim, que era o pai dela. E era irmã da Estela. Fugiu. Agora eu sei quem interpretava a irmã dela. Eu sei! É que agora foi a Glória Pires. Mas eu tô tentando lembrar, acho que era Estela o nome da personagem. Agora deu um branco. É Estela. Né? Estela. Estela, né? Que era um personagem da Glória Pires. E ela era uma menina sonhadora, enfim, romântica. Ela acabou se envolvendo com um personagem que tinha um certo desvio de caráter no começo, que era o Xará, que era interpretado pelo Jorge Pontual. E aí depois ela acaba sabendo, descobrindo, enfim, todo o caráter, e acaba se envolvendo depois, se relacionando com um pianista. De novo, fugiu o nome, Era o Marcelo Serrado. Era o Marcelo Serrado, exato. Mas o nome dele também... Humberto. Humberto. Olha...
Mas são muitos detalhes, né? São muitos detalhes, ó. Nem tá usando cola. Não, tá aqui, ó. Não tô usando, não. Eu li muita coisa, mas às vezes foge, as informações fogem. Mas, enfim, o Humberto, que era um pianista, um rapaz muito sensível, enfim, que combinava muito com o perfil mesmo da Yara, né? Uhum. Só que aí tudo caminhava, parecia que tava tudo correndo bem, tudo caminhava pra... Ela estava muito bem na profissão dela, né? Era uma jornalista iniciante ali, de formação, enfim. E ele também. Aí veio um concurso de música. Só que esse concurso de música dava como prêmio uma viagem para a Áustria, para Viena, para estudar música por alguns anos. E o Humberto ganhou esse concurso. Só que aí veio um impasse, né? E agora? Vou abandonar ela? Vou abandonar a carreira para ir acompanhar o namorado, ou eu vou continuar aqui e seguir a carreira? Os dilemas, né? Os dilemas novelísticos. E um detalhe bem interessante. Em Barriga de Aluguel, a personagem, a Chloe, ela, como teve que se despedir antes da novela, a justificativa que foi dada foi que ela ganhou uma bolsa de estudos para dançar em Nova York. Aí uma viagem número 1. O Dono do Mundo, mais uma viagem que envolve um personagem dela. Dessa vez o namorado, Humberto, ganha uma bolsa, um concurso para estudar em Viena música. Então, também viajou. Também uma viagem que muda os rumos da personagem dela. E, na derradeira, né, depois da morte dela, de Corpo e Alma, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também tem uma viagem, né, aí foi desculpa, né, a justificativa que foi dada para a personagem sair da novela, né, aí um empresário encontrou ela, enfim, e para levar ela, viu ela dançando e levou ela para convidou ela para dançar fora do país. Então, daí 3 coincidências das 3 personagens aí envolvendo uma viagem, né? Enfim. Interessante. E aí, no final do Dono do Mundo, né, na reta final, o Humberto teve que acabou indo viajar para Viena, né, para estudar música, e o caminho acaba ficando livre para ela encontrar um novo amor. Só que esses rumos da personagem da Yara, muita gente não gostou muito. Não caiu nas graças do público. Não caiu nas graças do público. Ela passou quase a novela toda, né? Exatamente. Com o personagem do Marcelo Serrá. E eles tinham uma química muito boa, e aí, no final das contas, aconteceu isso aí, e o público não gostou, mas enfim, o Gilberto Braga, o autor, entendeu que era o melhor, e ela acabou com o Otávio, o médico, o personagem do Paulo Gorgulho, que também, Paulo Gorgulho estava muito em alta na época. Ele tinha feito Pantanal. Ele tinha voltado também, né, pra emissora. Isso. Ele tinha feito Pantanal na Manchete, tinha feito um grande sucesso. Ele foi o José Leôncio na primeira fase da novela, né? O Zé Leôncio na primeira fase e o Zé Lucas de Nada na segunda fase. Ai, novela boa, hein? Maravilhosa. Exato. Assisti a segunda fase, hein? Quem assistiu? Comenta aqui. Nossa Senhora. Enfim, e aí acabou terminando, a Yara, a personagem, acabou terminando com o... Entendi, o foi Otávio. Um final assim que não... o público não concordou muito com os rumos, não. Isso aí, né? Novela, personagem dela marcante, né? Sim. Nasce uma estrela. E aí a próxima novela... A próxima já viria a ser de Corpo e Alma, já que foi a última novela. Que foi a finalização da carreira. Exato. A finalização brusca, né? Finalização precoce da novela, da carreira. Foi uma tragédia, né? Exato. Extremamente jovem. Exato. Né? Quantos anos? 22, né? 22, ela tinha 22 anos. E de Corpo e Alma também, ela teve uma pausa, né? A novela terminou ali, o Dono do Mundo terminou em janeiro de 92.
Aí ela teve uma pausinha ali na carreira, na carreira não, né? Nas novelas. Sim, nas gravações. Mas... em novelas ela teve uma pausa, porque de Corpo e Alma começou em agosto de Também teve 92. uma duração grande, essa novela? Foi de agosto de 92 até março de 93. Só que a partir da morte dela foi meio que se arrastando, né? Muita gente, assim, tinha gente curiosa, né? A novela foi um sucesso de público, mas, assim, é um tom muito triste, né? Especialmente muito pesada desde o início. Um tom muito pesado desde o início. Porque, assim, a novela, ela tratava de... Logo no início, uma das protagonistas, que era a Betina, a personagem da Bruna Lombardi, ela sofre um acidente e ela morre, e ela vinha falecer. E a outra protagonista, olha que curioso, a outra protagonista, que era a Cristiana Oliveira, que também vinha de Pantanal, olha. Verdade, ela a Juma. era a Juma, exato. E a Cristiana Oliveira era a protagonista e ela tava com o coração muito frágil, ela precisava de um transplante urgente. E aí o coração da Betina veio a salvar a vida da Paloma, que era a personagem da Cristiana e que era irmã da personagem da Daniela Pérez, que era Yasmin. Então, Yasmin era a irmã da protagonista dessa novela. Mas a Daniela acabou virando meio que uma protagonista, porque ela ganhou tanto destaque durante a novela, porque é uma novela, como eu disse, com um tom muito triste, né? Uma novela muito... Começar até pela música de abertura da Simone, é uma música bem, assim, já começou num nível pesado. Uma novela bem assim, um tom muito dramático. Bem dramático, né? Dramático, excessivamente dramático. Então, e ela era a personagem ali que levantava, ela uma personagem alegre, alto astral, enfim, que dançava, enfim, que era de bem com a vida, né? E ela que levantou, e até ganhou o status de namoradinha do Brasil. E ela foi indicada a um prêmio, né, Maurício? Foi por conta dessa última novela dela? Foi depois, né? Ela acabou não podendo receber, mas enfim, ela ganhou tanto destaque, né, nessa última novela, que acabou sendo indicada, mas acabou não podendo receber um prêmio, enfim, né? Enfim, essa novela, com relação à novela, né, voltando, ela vinha se destacando. E ela tinha 3 pretendentes, né, nessa novela, a história dela, né, Yasmin. A Yasmin, ela desde o início, né, o grande par romântico, na verdade, na novela era o Caio, né, que era o personagem do Fábio Assunção, que também estava despontando naquela época. Só que aí teve uma situação que acabou separando eles, enfim... uma briga de um problema de família. A Paloma, né, que era a protagonista, como eu falei, a Cristiana Oliveira, ela ia casar com o Tavinho no começo. Tavinho, que era filho da Nájila. O Tavinho, Hugo Gross. A Nájila, interpretada pela Natália Timberg. A Nájila, ela tinha um sentimento assim, ela é apaixonada pelo Domingos. O Domingos, que era o pai da Paloma e da Yasmin. E esse sentimento reprimido, enfim, guardado por muitos anos. E o que aconteceu? A Paloma abandonou o Tavinho no altar. Em caso de novela, né? Quem nunca, né? É maravilhoso, né? Abandonou o Tavinho. E aí a Nájila ficou muito ressentida. E aí tinha essa questão do passado, enfim. E ela tinha emprestado um dinheiro pro seu Domingos. E tinha hipotecado, o seu Domingos tinha hipotecado a casa. Seu Domingos, interpretado pelo Estênio Garcia. Mais uma vez. E a casa estava hipotecada e a Nájila resolveu executar. E eles ficaram, de repente, sem ter onde morar. Enfim, foram morar no Meier, né? Foram para uma região mais pobre do Rio de Janeiro. E lá que eles encontraram o Bira. O Bira, personagem do Guilherme de Pádua, né? Que veio a ser assassino. E o Bira é o personagem que ajuda... a família, enfim, a encontrar uma casa ali, enfim, alugar uma casa, se fixar ali, porque ele se encanta rapidamente pela Yasmin, né?
E aí também esse problema das famílias, aí Yasmin acaba se afastando do Caio e acaba começando a se relacionar com o Bira, né? Uhum. O personagem do Guilherme. E só que desde o início isso estava programado, assim, ela combinava muito com o Fábio Assunção. Só que o Guilherme, ele era uma pessoa, como a gente já pode ver, enfim, documentários, né, de HBO Max no Pacto Brutal mostra, Uhum. ele era muito obcecado pela fama, né? O personagem dele não era para ser o par romântico, mas dela, assim, do início, pelo menos. Uhum. Ele estava ali como um dos pretendentes, uma das opções. Também tinha o Gótico, o interpretado pela Ellery Johnson, Ai, Reginaldo. maravilhoso. Uma Maravilhoso. figura, é uma figura emblemática. É, e, é, enfim, ela tinha esses 3 pretendentes, mas no final das contas, a novela foi feita para ela ficar com o Caio. Uhum. E aí as revistas começaram a anunciar o fim dela, o fim da personagem, né, da Yasmin. Apesar da novela ainda não tá para se encerrar, mas já estava anunciando ali. E acho que tudo leva a crer que o Guilherme ficou desesperado com essa questão. Acabou que também o personagem dele teve uma diminuição nos capítulos, enfim. Uhum. E ele se desesperou com tudo isso. E também tinha a Paula Tomás também, que era a mulher dele, né? Uhum. Na época também era muito ciumenta, mostra que ela tinha uns problemas Uhum. sérios, né? E ele criava uma historinha de que também que ele era assediado por ela, enfim, tudo uma série de coisas assim, né? Acabou que o trabalho se tornou uma confusão total, né? Exato. E aí o que acontecia era o contrário, né? Ele é que assediava ela, enfim. E a diminuição no papel dele, ele também achava que a Daniela tinha alguma influência sobre a mãe, né? Já que a mãe Sim. era autora de Corpo e Alma também. Uhum. E achava que ela influenciava no desenrolar da história para prejudicar ele, enfim, tudo isso. E ele foi pressionar ela e se desenrolou nessa questão, nessa tragédia, né? Uma mente extremamente doentia, Totalmente, né? totalmente. Um absurdo, foi uma tragédia na época, né? E foi um crime totalmente premeditado, né? Que ele adulterou a placa do carro, né? Enfim... Foi tudo pensado, Exato, né? Um punhal, né? Ela foi apunhalada, né? Por muitos anos teve a tese de que foi morta a tesouradas, mas na verdade foi um punhal até. Essa série da HBO serve para isso, para mostrar isso também, né? Desmistificar algumas questões, porque a mídia criou algumas teorias de que teorias que foram criadas pelo Guilherme, de que os dois tinham um relacionamento, enfim, que tinham um envolvimento, mas ela muito bem casada com o Raul Gazola e as testemunhas, enfim, artistas, os atores ali que ali atuavam, nunca tinham notado nada diferente, além do assédio dela, o assédio dele com ela, perante ela, né? Uma pressão que ela sofria dele. Enfim, aí desencadeou nisso tudo, mas ele criou uma historinha, né, pra mídia, e a mídia acabou reforçando, a mídia é muito sensacionalista, né, a gente sabe muito bem. Criou essa história que ficou na cabeça de muita gente, inclusive, né, de que eles chegaram a ter um envolvimento, coisa que não aconteceu. Enfim, a série serviu para desmistificar muitas Essa coisas. Essa série teve estreia na HBO esse ano? Esse ano. Foi, inclusive foi um recorde de exibições na HBO Max, né? Retornou esse ano, agora não me recordo o mês só que ela estreou na HBO Max, mas foi esse ano, sim. Por isso até que o crime voltou à tona, né? Todo esse caso aí, depois de 30 anos, voltou à tona. É realmente uma tragédia sem precedentes, né? Uma coisa absurda. Sim, aí depois teve todo o desenrolar da história, né? Mostra a Glória, né? A mãe,
A Dor de uma Mãe, que ainda assim finalizou a novela, ficou uma semana fora, depois voltou a escrever a novela. A novela, ela morreu, para você ter uma ideia, ela morreu dia 28 de dezembro, né? Uhum. Ainda cenas dela foram ao ar até dia 19 de janeiro ainda. Uhum. Então ela ficou mais de 20 dias no ar depois da morte. Imagina... Muito triste, né? Pro Brasil, né? Exato, muito triste. Muito E triste. para uma mãe que sentia ali a dor, enfim. Mas já estava tudo gravado, enfim, a história já estava toda ali sendo desenvolvida, né? E, enfim, ela ficou mais de 20 dias no ar ainda. Se tem uma ideia como foi chocante, né? Até um fato que eu acabei esquecendo de mencionar. No mesmo dia, teve o impeachment do presidente Collor, né? E a história, a morte da Daniela ofuscou até o próprio impeachment do presidente. Uhum. Para se ter uma ideia do impacto, do quão chocante foi o crime, né? E teve impacto até na legislação depois, né? Que a Glória... Primeiro, a luta da Glória para encontrar testemunhas, enfim. Ela virou uma detetive mesmo. Ela e os amigos, enfim, saíram em busca de provas, de testemunhas para o processo, enfim, acabaram encontrando. E depois ela saiu... em busca de assinaturas. Ela teve uma campanha nacional, né? Ela colheu mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas para a alteração da lei, né? Da lei dos crimes hediondos, né? Ela alterou essa lei, ela alterou, inseriu o crime de homicídio qualificado no rol de crimes hediondos. Só para explicar um pouquinho, fiz direito, gente. Então, eu trabalhei nessa parte aí de direito penal, inclusive. Para a progressão de regime, só para explicar rapidamente, para uma pessoa que foi condenada a progredir de regime, ela precisa, quando é um crime comum, cumprir 1/6 da pena. Por exemplo, está no regime fechado, vai para o semiaberto, ela precisa cumprir o mínimo de 1/6 da pena. Quando o crime ele é considerado hediondo, essa porcentagem, esse tempo de cumprimento da pena, ele muda. Então, a pessoa não precisa cumprir daí 1/6, ela tem que cumprir 2/5, que é a porcentagem considerável, maior, né? Enfim, então muda. Só é bom destacar que, infelizmente, isso não serviu para o caso da Daniela, porque isso só serviu de 1994, quando a lei foi promulgada, enfim, assinada pelo presidente Itamar Franco. Só serviu dali para frente, né? Porque a lei ela não serve para retroagir prejudicando o réu, né? Contra o réu, só em benefício do réu. Então, infelizmente, ela não serviu para o caso da Daniela, mas foi um legado ali que teve o caso da Daniela. Sim, foi uma vitória muito grande da Glória, né? Exatamente. Enfim, é um impacto brutal, né, que teve isso. Um legado enorme que teve esse caso. Né? Foi uma carreira, assim, que foi interrompida de uma maneira muito trágica, né? Acho assim, o que quer falar no documentário, quer falar muita gente, eu acho que é fato. Acho que ela aí seria, sem dúvida nenhuma, das grandes estrelas desse país, uma das maiores atrizes do Brasil. Porque ela tinha todos os atributos, os requisitos, né? Para ser uma grande estrela. E ela já vinha mostrando, se destacou nos poucos papéis que ela fez, né? Ela já teve um destaque, né? Extremamente notável, né, Maurício? O público já vinha reconhecendo esse trabalho, infelizmente, esse talento. O Brasil perdeu uma grande estrela, um talento, né? um talento. É uma pena, infelizmente, né? Fica na história, né? A gente fica imaginando o que poderia ser, né? Fica aqui a nossa homenagem, né? Contando um pouquinho da trajetória dela. Né? Até porque sobre o crime, a gente falou um pouquinho, deu uma pincelada aqui, mas sobre o crime tem muita gente contando, especialmente até podcasts, vídeos, até o próprio documentário da HBO, eles falam muito bem, né, tudo que aconteceu, né? Agora, sobre a carreira da Daniela,
tem pouquíssimos lugares que falam, né? Você apresentou aqui pra gente muito bem, né? Bem detalhado. Eu fui buscar datas, enfim, um detalhe sobre isso. Acho né? que é importante a gente É uma homenagem legal que a gente com toda certeza. Fez aqui hoje. É o mínimo, acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Falando de teledramaturgia, apaixonado por novelas, eu tenho certeza que muita gente admira, mesmo depois de tanto tempo, pessoas que não acompanharam a carreira dela. Eu mesmo, quando ela morreu, eu tinha 2 anos, então eu não acompanhei a carreira dela. Eu vi tudo depois, né? Mas tem muita gente que não era nascido na época, enfim, que hoje admira, enfim, que gostaria de ter visto, enfim, que fica aqui nossa homenagem a essa artista que teve pouco tempo de carreira, mas marcou tanto o Brasil. É isso aí. Você acompanhou a gente até aqui? Então deixa o seu like. Corre lá pro Instagram do Maurício. Reviva _oficial. Já segue o Reviva. Clica no sininho. É isso mesmo, ativa as notificações. E até o próximo.